Glória a Deus, glória a Deus. A Copa encerrou hoje, né, irmãos? A Copa encerrou, mas o jogo ainda não acabou. Nossas congratulações, né? Nossos parabéns a los hermanos, né? Lionel Messi jogou muito, um exemplo de perseverança, contra tudo e contra todos. Está lá a Argentina, né? Campeã do mundo. Sabe o que eu aprendo com isso, irmãos? Você sabe que se você for lá na Argentina agora, o país está mergulhado numa recessão violenta, né? Aí, embora tenha aqueles que falam bem assim, e o futebol é pão e circo, né? Aí agora, porque ganharam a Copa do Mundo, vão esquecer que estão com problemas. Eu não penso por esse lado, não. Sabe o que eu aprendo com isso, na verdade? É que nem tudo está perdido. Sempre existe algo que você possa fazer para dar a volta por cima. Você imagina como é que vai ser a festa na Argentina quando esse time chegar lá. Pessoas que de repente estão passando por extremas dificuldades, nem que seja por um momento na vida, nem que seja por um dia, nem que seja por uma noite, vão poder celebrar a vitória. Então eu aprendo com isso que existe na vida a oportunidade de, mesmo que você esteja mergulhado em circunstâncias muito difíceis, ainda que você esteja no fundo do poço. Alguns argentinos foram entrevistados há algum tempo atrás, eu assisti uma reportagem, alguns deles diziam assim: a Argentina está no fundo do poço, mas agora a Argentina é a campeã do mundo de futebol. Isso é uma lição para mim e para você. Muitas vezes nos entregamos às circunstâncias, e porque algo não está bom, a gente desiste de todo o demais. Imagina se os jogadores chegassem lá e dissessem assim: bom, já que a Argentina está mal, a gente vai mal também. Imagine se o técnico do time dissesse assim: bom, já que a economia na Argentina está indo muito mal, então de futebol a gente vai muito mal também. Não, na verdade, sempre existe algo de bom, sempre existe uma área na nossa vida, na sua vida, que você pode ser vitorioso apesar das adversidades. E aí você tem que procurar descobrir, meu irmão, aquilo que você é bom. Vibre com aquilo que você é bom. Vibre com aquilo que está funcionando, com aquilo que está dando certo. Certamente Deus se alegra quando o nosso coração ele é grato, apesar das adversidades. Embora os brasileiros tenham uma grande dificuldade com os argentinos, embora a gente tenha muita dificuldade com nossos irmãos argentinos, nós temos que realmente tirar o chapéu e dizer: foi merecido, foi merecido, foi merecido. E eu não sei nem se a gente aguentava se fosse o Brasil lá hoje, né? Misericórdia. Bom, eu estou fazendo esse preâmbulo aí, não é só para elogiar a Argentina, não, mas é para preparar mesmo assim o ambiente, preparar o seu coração, preparar o seu entendimento para aquilo que nós vamos ministrar nessa noite, porque enquanto o time da Argentina recebeu um sim, a França recebeu um não, e o Brasil recebeu um não, até mais antes do que a França. O Brasil recebeu um não, voltou para casa sem aquilo que de repente era o sonho não se concretizou. Certamente se alguém perguntasse, aliás, perguntaram algumas vezes para alguns jogadores, perguntaram para muitos brasileiros: aí, vocês acham que o Hexa vem? Qual era a resposta? Sim, é dessa vez. Mas, infelizmente ou felizmente, não se sabe muito bem, o futuro dirá. A verdade é que nós recebemos um não. Mas sabe o que eu quero compartilhar com você nessa noite? Não também é de Deus. O não também é de Deus. O não também é de Deus. Fé não é acreditar no sim. Fé é permanecer de pé mesmo quando vem o não. Uma oração de fé não é aquela que diz assim: Senhor, eu tenho tanta fé, eu creio que o Senhor vai me dar um sim. Claro, a gente tem que orar para que as bênçãos venham mesmo. Mas fé de verdade é aquela que diz: Senhor, ainda que venha ou não, eu permanecerei de pé. Diga comigo: não também é de Deus.
Abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 3. Tudo bem, eu sei, você vai dizer, pastor está pregando tanto nesse texto. Pastor está falando tanto sobre essa história. É porque eu congelei nele, irmãos. Confesso para os irmãos, já faz alguns meses que eu congelei nesse texto. Ele tem sido fonte de inspiração já há um bom tempo para mim, para os meus devocionais, meu tempo com Deus, para minhas reflexões. E nesse texto eu encontro também essa realidade de um homem que era paralítico, colocado à porta do templo de propósito para receber o sim das pessoas, e o sim das pessoas para aquele paralítico significava moedinha estalando na caixinha. A Bíblia diz que quando Pedro e João passaram por ele, ele já estendeu a mão, porque, você sabe, a pessoa quando ela tem uma deficiência, a outra fica aguçada, uma outra área dela fica aguçada. Então, aquele homem, ele era paralítico, mas ele não era cego. Então ele via as pessoas chegando, e quando as pessoas chegavam, ele estendia logo a mão e pedia o quê? Uma esmolinha, pelo amor de Deus, porque ele era paralítico, mas não era besta também. E é claro que um paralítico colocado na porta do templo para pedir esmola, quando vê alguém chegar, é claro que a expectativa dele sempre será receber um sim. Aliás, eu não sei se você já passou por isso, mas alguns até ficam revoltados quando você fala não para eles. Como se houvesse uma obrigação. Certo dia eu pensei que eu ia perder o vidro do carro, porque eu levei um murro no vidro do carro assim, porque de verdade eu não tinha para oferecer. Mas nós aprendemos com a história desse paralítico, que há muito tempo havia sido colocado ali de propósito para pedir esmola, e a gente percebe que talvez a mente dele já estava cauterizada para o nível de sofrimento que ele vivia, ou talvez ele já estava tão viciado naquela situação, que o sofrimento já nem o fazia mais passar vergonha. Vamos ler um pouquinho da história, Atos 3, capítulo 3, versículo 1 a 8. Pedro e João subiam juntos ao templo, a hora da oração. Aliás, que louvor maravilhoso hoje, né, gente? Ô, Rodrigo, você pensou que era ceia? Eu estava ali no cantinho, eu acho que o Rodrigo confundiu as datas, o que não é nada difícil para ele, né? Ele deve ter pensado que é ceia, porque isso é repertório de Santa Ceia. Eu já estava dando um jeito de conseguir contato com o pessoal do Frutos do Sertão, para arrumar a ceia para a gente hoje aqui. Que louvor maravilhoso, gente, que louvor maravilhoso. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Nós temos uma equipe maravilhosa, que sempre nos conduz ao trono da graça de Deus de uma forma tão especial. Então Pedro e João subiam juntos ao templo, a hora da oração, a hora nona, 3 horas da tarde, 3 horas da tarde, o templo abria, a sinagoga abria, era costume judaico, 3 horas da tarde abria a sinagoga, assim como é costume das mesquitas islâmicas também, 3 horas da tarde, 6 horas da manhã, às 18 horas, abrir suas mesquitas, abrir suas portas para as pessoas orarem. E também era costume do templo abrir 3 horas da tarde para que as pessoas pudessem entrar lá e fazer suas orações. Pedro e João subiam ao templo na hora da oração. Ora, se era a hora da oração, ele estava vindo lá para quê? Para orar. E era trazido um varão que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias colocavam a porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Essa era a função, esse era o propósito, esse era o projeto de vida daquele homem. Vou acordar amanhã e vou pedir esmola. E no outro dia, mesma coisa. E um mês depois, a mesma coisa. Esse era o projeto de vida desse homem. Ele, vendo Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. É o que ele sabia fazer. Era tudo que ele sabia fazer. Pedro com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. Claro, imagina, você está dentro do carro, um mendigo, um morador de rua, bate na porta e faz o sinalzinho assim, né? E aí você abre o vidro. Qual a expectativa dele? Vai me dar alguma coisa, vai me dar uma moeda. Nem que vai me dar um brigueiro aí, sei lá.
mas vai me dar alguma coisa. Essa era a expectativa, que recebesse deles alguma coisa. Versículo 6 é o versículo chave para a nossa reflexão de hoje. A resposta de Pedro foi não. A resposta de Pedro foi não. Não. Não tenho prata, não tenho ouro, não tem dinheiro, não tem cartão, não tenho Pix, porque agora a galera tem até Pix, não tem Pix, não tem PicPay, tem nada. Mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando pela mão direita, porque a autoridade espiritual não é só sair por aí dando comandos, a autoridade espiritual é estender a mão para quem não consegue sequer se levantar. A gente acha que a autoridade espiritual é sair por aí apontando e dizer, muda isso, haja aquilo, faça aquilo outro, né? Sai daí, eu repreendo, eu te determino. E a gente muitas vezes chama isso de autoridade espiritual. Mas Pedro nos ensina que a autoridade espiritual não é sair por aí apontando o dedo, dando comandos. A autoridade espiritual é estender a mão. Aquele homem não tinha força para levantar dali. Tomando pela mão direita, o levantou. E logo seus pés e tornozelos se firmaram. Aquele homem que nunca tinha ficado de pé, agora os tornozelos, os pés se firmaram. Aquele improvável, aquele que ninguém dava crédito, aquele homem que para a família era só um pobre mendigo que vivia às custas dos outros, aquele homem que para a religião era um troféu que provava para todo mundo que entrava por aquele prédio ali, que eles eram santos e especiais, porque coitado desse aí, deve ter cometido um pecado muito grande, por isso está desse jeito aí. Eu não, eu sou perfeito, eu sou bom, e é por isso que eu estou entrando na igreja agora para adorar Jesus. Então, ao mesmo tempo que aquele homem era um escárnio para a sociedade, ao mesmo tempo que aquele homem talvez era um objeto de vergonha para a sua família, ele era também um objeto usado pelos religiosos para se autopromover. Olha lá, ó, você viu? Dei uma moeda para ele lá, você viu como é que eu sou bom? Olha lá, ó. Dei um café para aquele sujeito lá. Você fotografou? Fotografou? Pegou meu rosto assim? Me marca lá, por favor, né? Algo mais ou menos assim. Mas agora, por meio de Pedro e João, esse homem é levantado. E aquele que estava caído, agora tem os seus pés e tornozelos firmes. E saltando ele, como que empolgado, como que eufórico. Não basta me levantar, deixa eu dar um pulo aqui para ver se isso é verdade. E saltando ele, pôs-se em pé, e não apenas colocou-se em pé, mas andou também, e não apenas andou, não apenas se levantou, mas entrou com Pedro e João no templo, andando, saltando e também louvando a Deus. Glorificado seja o nome do Senhor. Meu irmão, eu já começo te fazendo refletir, que se Pedro e João tivessem dado uma moedinha para aquele homem, nós não teríamos essa história. Já começa por aí. Se eles tivessem dito sim para o coxo, nós nunca teríamos esse milagre extraordinário para contar e até para nos inspirar. Certamente a história daquele homem era uma história marcada por sofrimento, e Pedro e João percebem isso quando chega diante dele e pede, olha para nós. Primeiro Pedro e João encara ele, primeiro Pedro e João faz o que talvez ninguém fazia, porque diante de alguém com uma demanda dessa, diante de alguém numa situação dessa, geralmente a gente nem quer olhar para não simpatizar com a situação. Geralmente, o que a gente faz no máximo é pegar um dinheiro e dizer, Deus te abençoe, e sai andando. Pedro e João, eles agiram de forma diferente. O texto diz que Pedro e João pararam. Primeiro, eles pararam, ou seja, eles se importaram com a situação, eles se importaram com aquele homem. Não se trata, ou não é sobre cumprir um protocolo religioso, é sobre de fato ser um instrumento de bênção na vida de alguém. Eles pararam. Eles fitaram os olhos naquele homem, talvez ninguém olhava para ele, talvez ninguém dava importância para ele, as pessoas simplesmente passavam por ele, alguém dava alguma coisa, outro não dava nada, mas as pessoas simplesmente passavam. Além da escadaria, a porta formosa era um lugar de passagem. Aquele homem, ele estava num lugar de passagem, assim como o cego de Jericó, que não era de Jericó, ele estava na estrada que ligava a velha Jericó à nova Jericó. Aquela Jericó que caiu lá no Antigo Testamento pelo toque das trombetas.
Mas passado algum tempo, outra cidade foi construída, muito perto dali, recebeu o mesmo nome. Entre as duas cidades tinha uma estrada muito movimentada. É ali que Bartimeu está, no lugar de passagem. As pessoas só passavam por ele, mas quando nós lemos a história de Bartimeu, a Bíblia diz que Jesus para e dá atenção àquele homem. É a mesma coisa aqui. Os religiosos só passavam por aquele coxo, por aquele paralítico. Mas agora alguém faz algo diferente. Alguém para, olha para ele. E não só isso, mas eles dizem para o paralítico: olha para nós, como que, dizendo para mim e para você, leitores, que iam ler depois e não contemplaram a cena, como que querendo didaticamente dizer para nós, aquele homem vivia uma situação tão humilhante que ele não conseguia olhar para as pessoas. A paralisia, a doença daquele homem e a própria situação dele de pedinte era tão humilhante que ele também não levantava os olhos. Não eram só as pessoas que não olhavam para ele, ele também não tinha coragem de olhar nos olhos das pessoas. Era algo do tipo: uma esmolinha, por favor, me dá alguma coisa, por favor, aí alguém me ajuda. Era algo desse sentido, porque a Bíblia diz que Pedro não apenas olha para ele, mas Pedro tem que insistir que aquele homem olhe para eles. Ou seja, aquele homem não era só um paralítico das pernas, aquele homem era paralisado na sua alma também. Havia uma paralisia na alma daquele homem, que impedia ele de encarar os outros, de olhar nos olhos. Havia um sentimento de rejeição, havia um sentimento de inferioridade, havia talvez até mesmo um sentimento de culpa, de pré-julgamento, sei lá, mas o certo é que Pedro tem que inquirir aquele homem e dizer: ei, levanta a cabeça, olha para nós aqui. Certamente aquele homem era marcado por um sofrimento muito grande, não se sabe por que ele foi parar ali, mas o certo é que a Bíblia diz que desde o ventre ele era coxo, ou seja, ele nunca sequer tinha dado um passo na vida. Um sofrimento enorme. E eu quero fazer algumas considerações aqui sobre o sofrimento. Certamente alguns passavam por aquele homem e deviam fazer, ainda que internamente, a mesma pergunta que os discípulos fizeram para Jesus quando se depararam com um cego: quem foi que pecou, Jesus, para ele estar desse jeito? Certamente quando as pessoas entravam pela porta formosa para ir adorar e passavam por aquele homem, a pergunta aqui dentro era: será o que esse homem fez? Será qual foi o pecado que esse homem cometeu para Deus ter permitido que ele ficasse dessa maneira? Você não se pergunta isso, não? Qual a causa do sofrimento humano? Existem várias causas para o sofrimento humano. Isso não daria uma mensagem, isso daria um seminário de um ano inteiro aqui conversando sobre isso. Existem várias causas para o sofrimento humano, mas nós entendemos que a principal delas é o pecado. O mundo era perfeito antes do pecado entrar. O pecado manchou a história, o pecado manchou o planeta, o pecado deteriorou o sistema biológico, o pecado interferiu na própria criação, o pecado interferiu na rotina das pessoas, o pecado interferiu nos relacionamentos. A verdade é que a principal razão para o sofrimento continua sendo o pecado. E muitas vezes, irmãos, eu sei que isso é difícil compreender, mas muitas vezes, nem sempre o pecado de quem está sofrendo. Mas quando a gente vai olhar a fundo, quando a gente vai investigar a fundo o sofredor, a gente percebe que ele muitas vezes está envolto numa história pecaminosa. Muitas vezes ele foi criado num ambiente pecaminoso. Portanto, se a principal razão para o sofrimento é o pecado, então a nossa principal guerra como igreja, enquanto igreja, não é contra o sofrimento, é contra o pecado. A gente fica lutando, tentando impedir o sofrimento das pessoas. Eu costumo dizer que quando alguém vem pedir para você pagar uma conta de luz para ela, é um jeito desengonçado dela dizer que está vivendo em trevas. E muitas vezes a gente vai lá, faz uma vaquinha, paga a conta de luz dela. Ela volta a ter televisão em casa, mas ela continua na escuridão. Então o principal papel da igreja não é
lutar contra o sofrimento. A igreja não pode se transformar numa ONG, embora nós tenhamos várias ações sociais. Mas a igreja não pode se tornar uma ONG. Jesus não implantou a igreja para que ela fosse uma ONG, resolvendo os problemas do sofrimento da humanidade. Até porque, muitas vezes, a razão do sofrimento das pessoas é o pecado que elas estão cometendo, ou o pecado que elas cometeram, ou a nuvem de pecado que envolve a história familiar de onde ela veio. Nossa luta é contra o pecado. E assim nós deveremos permanecer até o último dia, quando não apenas o pecado, mas o pecado, a morte e o inferno serão vencidos de uma vez por todas. Outra consideração sobre o sofrimento. Algumas pessoas, eu sei que é triste, é até pesado ouvir isso, mas é uma realidade, especialmente para quem lida diariamente com o sofrimento humano. Algumas pessoas acabam se acostumando tanto com o sofrimento que carregam, que eles são capazes de negar uma oportunidade de mudança quando surge. Existem pessoas que percebem que o sofrimento lhe dá um ganho secundário. Por exemplo, pastor, me ajuda a entender melhor. Por exemplo, existem pessoas que o diabo, ele mesmo, colocou na cabeça dela que a doença dela é a única forma dela ter a atenção da família. Aí eu pergunto, você acha que uma pessoa que acredita que só recebe atenção quando está doente, você acha que essa pessoa quer de verdade ser curada? Muito provavelmente não vai querer. Nós estamos falando aqui de um coxo que vivia na mendigância. E infelizmente essa é uma realidade muito cruel. Irmão, eu já perdi a conta de quantas vezes me acionaram, me pediram para ajudar alguém que está numa situação de calamidade, uma situação terrível, e a gente vai lá e a verdade é essa mesmo. Ele está numa situação humilhante, ela está numa situação horrível, e a gente diz para ele assim: você quer sair daí? Você quer que a gente ajude você a sair daí? E ele diz: oh, muito obrigado, sim. Se você quiser trazer um pão com manteiga para mim aqui, ou se você quiser trazer um dinheirinho para eu comprar uma marmita à noite, vai ser muito bem-vindo, mas eu não estou pronto para sair daqui. Na verdade, aquele sofrimento que ele está vivendo ali, dá para ele um ganho secundário. Muitas vezes, um estilo de vida libertino, rebelde, que ele nunca teria em casa, que ele nunca teria num centro de recuperação. E ele prefere aquele sofrimento, porque ele diz assim: aqui eu acordo a hora que eu quero, eu durmo a hora que eu quero, aqui eu como o que eu quero, aqui eu faço o que eu quero, e aqui não tem ninguém mandando em mim. E ele vai se acostumando com essa vida libertina. Pastor, o senhor está dizendo que é todo mundo assim? Não, obviamente que não, é claro que não. Mas é uma realidade, irmãos. Nós que lidamos aí diariamente com pessoas que vivem conflitos emocionais, a gente percebe que muitas delas se agarram ao sofrimento como um troféu e não abrem mão disso, porque é a única coisa que vai lhes dar afeto, é a única coisa que vai lhes dar atenção, é a única coisa que vai lhes garantir carinho, e muitas vezes é a única coisa que vai manter a igreja orando por ele. Um dia alguém falou comigo assim: pastor, não sei se eu quero ser curado não, porque eu fico preocupado, será que se eu for curado a igreja vai continuar orando por mim? Olha o nível de doença, irmãos. A doença não era nem no corpo, a doença já estava na mente. Esse é o famoso irmão 6 horas. Você conhece o irmão 6 horas? Não conhece? Esse irmão, todo lugar que ele vai, ele encontra alguém, ele vai falar: irmão, vocês oram por mim? Irmão, vocês oram por mim? Irmão, vocês... por que você quer que eu... Não, porque eu estou passando por isso. Beleza. Aí você encontra ele uma semana depois. Aí ele te aborda dizendo: o quê? Irmão, vai ter culto domingo na igreja? Vai, vocês oram por mim? Mas aquela situação não melhorou, ele fala assim: irmão, piorou. E assim ele vai de mal a pior. E muitas vezes, isso é um cauterismo na mente dele.
Ele acredita mesmo que só vai ter a atenção das pessoas se ele se mantiver no sofrimento. Então, se alguém diz para ele: ei, eu tenho um jeito de arrancar essa dor, eu tenho um jeito de arrancar com esse sofrimento, a mente dele recebe a mensagem da seguinte forma: vai arrancar minha dor, mas vai arrancar o afeto também, vai tirar meu sofrimento, mas vai tirar a minha atenção que eu recebo da minha família, vai tirar a atenção que eu recebo do pastor, o líder da minha célula agora não vai ficar só focado em mim, porque se eu for curado, ele vai agora dar atenção para outras pessoas. Quer saber, é melhor eu ficar aqui, uma esmolinha, pelo amor de Deus. Muitos sofrem demais, simplesmente porque receberam um não em alguma área ou situação na qual eles esperavam ser contemplados com um sim. E o nome disso é excesso de expectativa. Há muita gente sofrendo, de verdade, e aqui é de verdade mesmo. E quando eu falo essas coisas, irmão, não estou dizendo que a pessoa está fingindo, não, ela de fato sofre. Há muita gente sofrendo por causa das negativas que a vida oferece. Algumas, e quem sabe você possa usar essa noite para fazer uma autoanálise, uma autorreflexão. Pessoas que têm dificuldade para lidar com não. Pessoas que é como se ela tivesse sido treinada na vida só para receber sim. E muitas vezes essas pessoas, elas são o quê? Muitas vezes essas pessoas, elas são resultado de um ambiente permissivo. Elas cresceram num ambiente permissivo, ou ainda não compreenderam que na didática de Deus, o não é extremamente valioso para testar e treinar o nosso caráter. Fica a dica, papai e mamãe. Uma geração que só recebe sim, provavelmente não vai amadurecer. Cresce fisicamente e se tornam meninos e meninas, gigantes no tamanho, mas nanicos na alma. Homens e mulheres, olha aqui, homens, que quando recebem um não da mulher: não quero mais você, não aguento mais a nossa relação, vou embora de casa. Ele não aguenta o não, ele pega um revólver, vai lá e mata a mulher. Irmão, isso não tem a ver só com violência, não. Isso não tem a ver só com machismo, não. Isso tem a ver com homens meninos, crianças, imaturos, que não sabem lidar com o não. Como igreja, olhando para essa história que nós lemos aqui, nós temos que tomar cuidado para não perpetuar o sofrimento das pessoas. Porque cada sim ou cada moedinha que caía na caixinha daquele coxo, querendo ou não, a gente gostando ou não da ideia, mas a verdade é que cada moedinha que caía na caixinha daquele coxo, perpetuava o sofrimento dele. Essa é a realidade, nua e crua, difícil muitas vezes de entender, especialmente para quem é da área de humanas. Mas isso é fato. E nós, como igreja, temos que tomar cuidado para não perpetuar o sofrimento das pessoas, nos tornando contribuintes de seus vícios comportamentais, dizendo sim para elas, numa área que Deus já respondeu não. As pessoas, elas são tendenciosas a ouvir e procurar vozes que lhe agradem. E muitas vezes ela vem pedir um conselho para o pastor Marcelino. Pastor, estou pensando em fazer isso. O que você acha? Aí eu digo para ele assim: eu acho que você não deve fazer isso. Por respeito, a pessoa sai dali, mas ela liga ao pastor Eduardo. Pastor Eduardo, eu queria conversar com o senhor, tal, assim. Ele vai lá e faz a mesma abordagem. Pastor Eduardo, eu estou pensando em fazer isso, assim. O que você acha? Aí, sei lá, por qualquer razão, o pastor Eduardo fala assim: eu acho assim, você tem o direito de fazer isso. Pronto, bingo. E eu não estou dizendo que isso aconteça não, tá, gente? É só um exemplo para você compreender. Aí, a pessoa adora
adota o pastor Eduardo como o pastorzão da vida dele. Só porque numa área que ele já tinha o sim determinado, alguém lhe disse não. E é o inverso também, pode acontecer o contrário. Ele procura primeiro o pastor Eduardo diz, não faça isso não. E aí depois ele vem para, pastor Eduardo é um cara muito sério, muito centrado. Deixa eu ir procurar aquele magrinho ali, que ele não come bola com nada mesmo, ele não está nem aí para a gente. E ele vai falar qualquer coisa, nem olhar para a minha cara, quer ver? E é onde eu digo, irmãos, líderes de célula, pastores, conselheiros, discipuladores que estão aqui, cuidado, porque muitas vezes as pessoas não estão pedindo ajuda, elas estão procurando um cúmplice. Elas já tomaram a decisão dentro da alma delas. Elas já decidiram, elas só precisam de alguém para carimbar. Para depois dizer assim, sabe por que eu fiz isso? Aí joga a conta para cima de você, bobão. Que disse sim para ele só para não perder a ovelha, que disse sim só para não perder o amigo, que disse sim só para não perder o discípulo, que disse sim só para não perder isso ou não perder aquilo. Ele joga a conta para cima de você. Ele vai dizer, bom, se a Rayane tivesse me dito não, eu não estaria nessa situação. Muitas vezes Deus já disse não para as pessoas. E elas dão um golpe. Elas ficam procurando alguém que, diferente de Deus, responda assim para elas. Eu lembro de uma situação, uma pessoa me procurou, porque a intenção dele, já decidida, já estava tomada a decisão, já estava tudo desenhado, tudo certo. A intenção dele era se separar da esposa. Então ele veio me procurar. E ele disse, por causa disso, eu disse, em relação a casamentos, eu nunca dou conselho para um, eu tenho que ouvir os dois. Não, porque assim, pá. E eu disse para aquele homem, não faça isso. Não faça isso. Pois não satisfeito, ele deu a entender para outras pessoas, e não, deixa eu tentar fazer a carinha dele. No pior momento da minha vida não me apoiou. Eu não posso ficar debaixo da autoridade espiritual de um homem que não me apoiou num momento tão difícil. Meu tempo aqui acabou. Mas por que ele disse isso? Porque saindo da reunião comigo, ele encontrou um pastor que disse para ele, cara, vai ser feliz. Aliás, vem ser feliz comigo na minha congregação. Tipo assim, alguns anos se passaram, esse homem entrou por aquela porta ali, me procurou um dia no final do culto, me abraçou pedindo perdão, porque ele fez a maior besteira da vida dele, e ele disse, quem me dera eu pudesse voltar no tempo, e tivesse escutado o seu não. Nós temos que tomar cuidado para não perpetuar o sofrimento das pessoas, dizendo sim para elas numa área que Deus já disse não. Tentar dar o que Deus está tomando. Mais do que entregar cestas básicas, nosso papel é entregar a mensagem das boas novas, porque que adianta encher a barriga de alguém e deixá-lo ir gordo e satisfeito para o inferno. Igreja, sabe o que Pedro entendeu? O que eu gostaria muito que a Central entendesse. O nosso tesouro e a nossa riqueza é muito maior do que 2 miseráveis moedinhas de prata. Voltando agora à narrativa de Atos, é claro que eu entendo e imagino mesmo que a princípio, aquele coxo tenha ficado triste ao ouvir a resposta negativa de Pedro, como talvez nós ficaríamos.
Talvez quando Pedro diz, não tenho ouro nem prata, talvez ele diria o que um dia eu ouvi de alguém. Um dia alguém me pediu uma esmola, eu não tinha mesmo. Eu disse para ele, não tem. E ele disse assim, um cara andando no carro desse não tem 10 centavos? Quase que eu chamo ele de volta e diz, olha o painel aqui, vê a luz da reserva acesa, o miserável. Eu não sei quanto tempo que eu estou andando nesse trem aqui com a luzinha da reserva acesa. Eu imagino que esse coxo tenha ficado triste, talvez dizendo assim, não tem, aonde que não tem? É normal, irmãos, é normal, você pede algo, a pessoa diz não, o primeiro sentimento que vem é tristeza, é normal, poxa vida, não se importa comigo, não está nem aí para o meu sofrimento. É provável que aquele coxo tenha ficado triste ao ouvir a resposta negativa de Pedro, mas logo em seguida, olha aqui, logo em seguida, não demorou muito, aquele coxo descobriu que um não pode ser a porta para o grande e verdadeiro milagre que Deus deseja fazer na nossa vida. Vai conversar com as pessoas de sucesso. Aliás, o Walt Disney, por exemplo. O primeiro escritório que o Walt Disney trabalhou na vida dele, bateu a porta na cara dele, disse que ele não prestava, que ele era um péssimo desenhista e que aquele ratinho nunca ia fazer sucesso em lugar nenhum. Está aí o Mickey Mouse. Bill Gates, quando apresentou o primeiro projeto dele, desenvolvido numa garagem, para o professor riu da cara dele. Está aí o Windows, está aí a Microsoft. Jeff Bezos, da Amazon, ele diz que ele deveria ter a cara achatada. Ele disse isso numa entrevista. Ele disse, eu deveria ter a cara achatada de tanta porta que já bateu na minha cara, de tanto não que eu já recebi. Aquele coxo, ele pode ter até ficado triste quando recebeu um não, mas pouco tempo depois ele descobriu que aquele não era a porta para a verdadeira libertação, para a grande mudança de vida que ele poderia experimentar. Meu irmão, deixa eu te dizer algo para você, esse não alto e sonoro que você recebeu, pode ser um grito de Deus, dizendo, ei, eu tenho algo melhor para você, eu tenho uma porta maior para você, eu tenho uma oportunidade melhor para a tua vida. O não pode ser de Deus, aliás, o não também é de Deus. Nós precisamos amadurecer, essa é a realidade. Nós precisamos amadurecer e aceitarmos o não como algo que vem de Deus também. Nós costumamos pensar que somente o sim é bênção. Aliás, as músicas, infelizmente, nos levam a esse engano. Eu nunca ouvi uma música dizendo assim, obrigado, Jesus, pelo não que tu me deste. Obrigado, meu Deus, pelo emprego que eu perdi. Eu nunca vi uma canção. A gente ouve, louvado seja Deus pela porta que se abriu. Tem sabor de mel. Não tem sabor de mel. Eu nunca ouvi alguém dizendo que o não tem sabor de mel. Eu nunca ouvi alguém dizendo numa canção, enaltecendo o não que recebeu. Eu nunca ouvi alguém fazendo um poema dizendo, obrigado pela porta que se fechou bem na minha cara. E a nossa tendência é achar que bênção mesmo é só receber sim. Mas essa história nos mostra como uma grande e eterna oportunidade pode surgir como resultado de uma experiência negativa. Aprendemos que algo muito bom pode surgir de algo que começou muito mal. Descobrimos que verdadeiramente o apóstolo Paulo, ele tinha razão quando ele disse que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas, o sim, o não, o agora, o depois,
tudo contribui juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Então, irmão, você ama o Senhor, você teme ao Senhor, Ele é de fato a prioridade na sua vida, então esse não que Ele te deu vai contribuir para o seu bem, sim, Senhor. Aliás, foi o apóstolo Paulo que também recebeu um não de todo tamanho na cara. Um dia o apóstolo Paulo fez uma oração forte, sabe a oração forte? O apóstolo Paulo se preparou espiritualmente, e foi lá fazer uma oração do tipo assim, agora Deus me ouve, agora Deus me responde, eu fiz um monte de coisa bacana essa semana, eu preguei o evangelho num monte de cidade essa semana, eu fiz a obra de Deus com toda a intensidade nessa última semana, eu jejuei de ontem para hoje, e agora eu vou lá pedir a Deus, e ele pede, sabe o que ele pede? Ele pede a Deus lá em 2 Coríntios capítulo 12, que Deus tire da carne dele um tal espinho que lhe perturbava. Paulo faz uma oração dizendo, oh Deus, remove esse espinho da minha carne. Sabe qual foi a resposta de Deus para o apóstolo Paulo? Hein? Apóstolo, ei, você acha que porque Deus fala não para você, você se coloca no centro do universo. O apóstolo Paulo, o maior missionário, o maior evangelista, o maior plantador de igreja, ele estava no auge do seu ministério, como diz o pastor Marco Feliciano, ele estava com crédito, ele estava em crédito com Deus naquele momento. Eu fico imaginando, o apóstolo Paulo naquele momento podia pedir qualquer coisa para Deus, estava em crédito, e ele pede, oh Deus, remove esse espinho da carne. Sabe qual foi a resposta de Deus para o apóstolo Paulo? Não. A minha graça te basta. Não, a minha graça te basta. A minha graça te basta. Aliás, o meu poder, Paulão, se aperfeiçoa na sua fraqueza. Eu não vou tirar essa fraqueza sua, porque é ela que atrai você à minha presença. Eu não vou remover esse espinho, porque é ele que te traz para perto de mim. Eu não vou te dar sim, não, porque quanto mais não eu te respondo, mais dependente de mim você permanece. Não vou tirar, foi a resposta de Deus para um homem que tinha na sua conta um crédito super positivo com Deus. Não, a minha graça te basta. É na sua fraqueza que o meu poder será aperfeiçoado. Não há dúvida nenhuma que Paulo aprendeu, não há dúvida nenhuma que Paulo amadureceu com esse não há dúvida nenhuma que Paulo cresceu demais com essa experiência. Cresceu tanto que no final da sua vida, ele faz uma oração de entrega, em que ele diz o quê? Combati o bom combate, completei a minha carreira, e, se fosse eu talvez diria, me decepcionei quando Deus não quis tirar o espinho da minha carne. Minha fé fraquejou quando eu pedi algo e Deus não me deu. Mas ele diz o quê? Guardei a fé. A palavra guardar aí, irmão, significa permaneci fiel, ainda que apesar de. Guardei a minha fé, mesmo com aquele não alto e sonoro que eu recebi, eu guardei a minha fé, eu me mantive fiel, eu permaneci leal, como que dizendo em outras palavras, eu enfrentei tudo o que me foi proposto, eu não desanimei diante das adversidades, e eu não abandonei Jesus, só porque Ele me disse não. Eu não abandonei Jesus só porque Ele me disse não. Irmãos, nós vivemos uma geração tão frágil na fé, que Deus precisa responder não. Se Deus responder, talvez o sujeito vá embora. Se Deus fala assim, espera aí um pouco, quando Deus volta, Ele já não está mais. Ele já foi tentar encontrar alguém que lhe disse sim. Aliás, foi dessa forma que o povo de Israel se voltou para Baal e para os Balaíns no Antigo Testamento. Quando o povo de Israel assume a terra prometida, conquista a terra prometida, eles começam a pedir algumas coisas para Deus e Deus não dá. Só que Israel fazia fronteira com a terra dos filisteus, a terra dos jebuseus, a terra dos heteus, a terra dos amorreus. E aí de vez em quando esse povo ia lá na divisa, lá na fronteira. Aliás, já preguei aqui até sobre o episódio lá que aconteceu em Socó.
E aí de vez em quando eles iam na fronteira e eles olhavam lá para a terra dos amorreus, por exemplo, e via o povo lá em cima de uma colina levantando alguns postes ídolos. Aí perguntavam, o que eles estão fazendo lá? Aí alguém dizia, não, eles estão lá oferecendo um holocausto, eles estão lá oferecendo um sacrifício, porque Baal lhes concedeu vitória na guerra. Sabe o que as criancinhas voltavam? Jeová não me disse sim. E a Bíblia diz que com o passar do tempo, o povo de Israel começa a se debandar para o lado de Baal. Como que dizendo assim, é Deus, você não vai me abençoar não? Eu já sei onde receber a benção. É Deus, você não vai dizer sim não? Essa igreja é fraca. Pois alguém já me disse isso, pastor, eu gosto muito da Central, mas aqui é muito fraco. Parece que aqui Deus não responde a minha oração. Uau! Eu confesso que eu tenho vontade de dizer para ele, a hora que você descobrir um lugar que Deus responde todas as orações, manda a localização para o meu WhatsApp, por favor. Foi por não ter aprendido a lidar com o não que o povo de Israel no Antigo Testamento se debanda para o lado dos deuses estranhos. E são depois consumidos por causa da própria desobediência. Meu irmão, a sua procura desenfreada pelo sim pode estar produzindo uma sepultura eterna para você. Existem pessoas que nunca mais serão as mesmas. Deus perdoa, mas a internet não. Fica aquela marca, vocês me entendem? Vocês me entendem? Fica aquela marca. Deus perdoa, mas fica aquela marca. Tudo por causa de um não que deveria ter aceito, mas não aceitou, correu atrás do sim, achou o sim em algum lugar, e vai ficar com essa marca para o resto da vida. Vai para o céu com essa marca. É incrível. Se Pedro tivesse dito sim para aquele coxo, ele continuaria coxo, só com algumas moedinhas a mais. É o que nós fazemos muitas vezes com as pessoas que vêm nos procurar. Pessoal que atua aí na área do aconselhamento, cura interior, intercessão, ministério pastoral. Só para liberar logo, a gente dá 2 moedinhas. Vai, toma. Vai, eu te abençoo, vai, tá bom. Pode fazer. Se Pedro tivesse dito sim para aquele coxo, sabe que aquele coxo se tornaria? Um coxo com 2 moedinhas a mais. Só isso. Porém, o apóstolo cheio do Espírito Santo, eu oro mesmo porque sejamos uma igreja cheia do Espírito Santo, cheia de autoridade espiritual, mas cheia de discernimento, para saber também a hora de dizer não, cheia de discernimento, cheia de sabedoria. Espírito de sabedoria precisa vir sobre nós, não apenas um espírito de bondade, mas um espírito de sabedoria precisa vir sobre nós. Naquele momento veio um espírito de sabedoria sobre Pedro, embora ele fosse turrão, embora ele fosse conhecido como o grosseirão, mas naquele momento, um insight veio assim do céu para ele, como que o Espírito Santo dissesse para Pedro, não dá essas moedinhas, porque essas moedinhas que você der para ele, vai perpetuar o sofrimento dele, e eu quero, na verdade, não é perpetuar o sofrimento de ninguém, pastor, mas aquelas moedinhas podem aliviar o sofrimento dele, e aí o Espírito Santo diz, ei, eu não vim aliviar o sofrimento das pessoas, eu vim mudar a vida delas. É como se o Espírito Santo dissesse para Pedro, se você der 2 moedinhas para esse coxo, vai aliviar a dor dele, mas se você disser, não, eu tenho algo para esse coxo, que vai mudar radicalmente a história dele. Cutuca seu irmão e fala para ele, o não também é de Deus. O apóstolo cheio do Espírito Santo sabia o motivo dele estar ali e o propósito da vida dele.
Ele usou, portanto, os dons que havia recebido do Senhor, não apenas para tocar na pobreza material daquele homem, mas usou os dons que ele tinha para tocar no seu interior, tocar na sua alma e transferir para aquele homem um legado de eternidade. Deus quer usar os seus dons, irmão. Deus quer usar os dons que Ele te deu. Deus quer usar os dons que Ele deu para a Central, mas não é para a gente sair por aí aliviando o sofrimento das pessoas. Não, Deus quer nos dar dons para que a gente saia por aí transformando a realidade das pessoas, mudando a vida das pessoas. Meu conselho a você nessa noite, minha súplica, mais do que um conselho, é uma súplica, é quase um grito do coração pastoral, é que você aprenda a reagir de forma positiva aos nãos que a vida lhe oferecer. E você vai ver aberta diante de ti, você verá aberto diante de você uma porta que, conforme a Bíblia, ninguém pode fechar. Ninguém mais podia impedir aquele homem de andar saltando, glorificando a Deus por aí. Uma porta eterna se abriu diante dele, e essa porta começa com um alto e sonoro não. O que você quer, eu não tenho, mas o que você precisa, eu te dou. Levanta-te e anda agora. Um grande milagre pode acontecer como resultado de uma grande decepção. Imagina aquele homem decepcionado com Pedro e João, indo para o Facebook no dia seguinte, e escrevendo assim, tem uns crentes por aí, e blá, 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 blá. Lá na igreja diz uma coisa, lá no culto fala uma coisa, mas quando a gente precisa mesmo, não tem um filho de Deus para ajudar. Está assim, de desabafos assim nas redes sociais, de gente que não entendeu que aquele não era uma providência de Deus para ele dar um salto, para ele dar um pulo, para ele sair da mendicância, para ele sair daquela miséria, para ele sair daquela dependência cruel que lhe prendia. Meu clamor, minha súplica é que você aprenda a reagir de forma positiva aos nãos que a vida lhe oferecer. Um grande milagre, hoje mesmo. Talvez eu esteja falando para pessoas que durante essa semana receberam 1, 2, 3, vários nãos. E talvez vocês vieram aqui hoje procurar um sim, e você já está desesperado. Porque você veio em busca de um sim, e eu estou te dizendo que o não também é de Deus. Pois eu reafirmo, um grande milagre pode acontecer como resultado dessa porta que fechou. Um grande milagre pode acontecer, um grande crescimento pode começar na sua vida, a partir dessa decepção que você teve. E se eu dissesse que um homem teve a audácia de também dizer não para Deus? A gente gosta de ouvir Isaías, né? Que Deus pergunta, quem enviarei, quem há de... Aí Isaías fala, sim, eu, sim. Eita homem espiritual, eita homem bom. Mas se eu te dissesse que um homem respondeu não para uma proposta que Deus fez para ele, e foi extremamente abençoado por isso. O nome desse homem é Moisés. E essa história está registrada em Êxodo capítulo 33. A Bíblia diz que o povo começa a pecar, o povo começa a errar, o povo começa a fazer bezerro de ouro para adorar. Deus chama Moisés no canto e diz assim, Deus me livre, Deus falando, Deus me livre desse povo, Deus falando. Moisés, é o seguinte,
trouxe vocês até aqui, mas para mim, chega. Meu irmão, para Deus chegar num ponto desse, o trem deve ter sido feio demais. Deus olha para Moisés e fala: a partir daqui, eu não vou mais com vocês. Moisés olha para Deus, olha para ele, olha para Deus, olha para ele, e diz: eu não vou para lugar nenhum, se o Senhor não for conosco. Deus disse para Moisés: não, mas eu não vou deixar você sozinho não, eu não sou um pai desnaturado não, já conversei aqui com o pessoal aqui de cima, já fiz até uma escalinha, eu vou mandar anjos seguindo vocês, a partir de hoje, Moisés, todo dia terá um anjo andando à frente. Ô irmão, vamos falar, crente pentecostal, uma proposta dessa, meu, eita, um anjo, mas eu fico imaginando, eu falando com Deus assim, mas anjo assim, anjinho, ou anjo daqueles assim, com asão assim, anjinho assim, apagadinho, ou aqueles anjão com olho assim, anjo Hollywood, com olho aceso assim, anjo assim, com peixeirinha, ou anjo com a espadona na mão assim, porque Deus, se for um anjo assim, desses grandão, eita, pode mandar, Moisés fala: anjo, não, eu quero o Senhor, não me faça subir desse lugar, se a tua presença não for conosco. Não, Deus, o Senhor pode mandar Miguel, Gabriel, o Senhor pode mandar todas as milícias celestiais, o Senhor pode mandar os 4 seres viventes, não, eu só saio daqui, eu só dou um passo na vida se o Senhor for conosco. Que não poderoso. Pois Deus disse: tudo bem, Moisés, você passou no teste. Eu estou aqui para te dizer que muitos nãos são testes e provas da eternidade. Deus olha para Moisés e disse: passou no teste. Meu irmão, o que estão te oferecendo no lugar de Deus, e você está dizendo sim? O que estão te oferecendo no lugar de Deus, e você está dizendo: não, pastor, é de Deus. O que você está aceitando no lugar de Deus? Deus diz para Moisés: Moisés, a partir de agora eu não vou mais com vocês, eu vou mandar anjos, vocês vão estar bem cuidados, vocês vão estar bem protegidos, as nações vizinhas vão olhar para vocês e vão dizer: uau, tem anjo andando com eles. E Moisés diz: não, nenhuma proposta, nenhum misticismo, nenhum anjo de 2, 4 ou 6 asas é melhor do que a tua presença, Senhor. Eu não troco a tua presença por nada. Pode parecer bonito, pode parecer grandão, pode parecer glamuroso, mas eu não vou sair daqui desse monte se o Senhor não me garantir que o Senhor vai comigo. Moisés disse para Deus: o não também é do Senhor. Feche seus olhos nessa noite.
Talvez você se identifica muito com o paralítico à porta do templo. Carente, necessitado, precisando de gente o tempo todo estendendo a mão para você. Talvez você se identifique muito com o paralítico à porta do templo, vivendo de esmolas, vivendo de esmolas. Aliás, é esse tipo de carência que faz pessoas ficarem pulando de um relacionamento para o outro, inclusive. Quando as moedinhas de um relacionamento param de cair na caixinha, ele sai à busca de outro relacionamento, que começa a lhe dar moedinhas, e que lhe mantenha coxo, paralítico, doente, mas com alguma coisa na caixinha para gastar. É essa ânsia de sim, é essa ânsia de afeto, é essa ânsia por aceitação, é essa ânsia por aprovação que faz as pessoas ficarem trocando de igreja em igreja, de célula para célula. Ah, o líder aqui me disse não, eu dei uma ideia para ele, ele me disse não, eu vou para outra. Pobre, paralítico, você precisa aprender a lidar com os nãos da vida como sendo oportunidades para você crescer. Talvez você se identifique com aquele paralítico. Talvez você veio aqui hoje e um não que você recebeu está gritando aí no seu ouvido. Eu quero orar com você nessa noite, na certeza que esse não é de Deus. Você está chamando de porta fechada, Deus está chamando de livramento. Você está chamando de abandono, Deus está chamando de cuidado e proteção. Porque nós cantamos agora há pouco que o amor dele nos persegue, e eu vi como é que você cantou isso empolgado. O problema é que a Bíblia diz, problema para alguns, é que a Bíblia diz que esse amor de Deus que nos persegue, ele é ciumento e furioso. Ele não troca você por ninguém. E muitas vezes a Bíblia diz que o pastor, para não perder uma ovelhinha, e essa é a razão do cajado, muitas vezes para não perder uma ovelhinha rebelde, que insistia muitas vezes em ir para os abismos, o pastor tinha que ir lá e quebrar a perninha da ovelha. Dependendo do estado de maturidade da ovelha, ela diria o quê? Esse pastor me odeia, quebrou minha perna. Mas outra ótica diria: esse pastor te ama, ele só quer te proteger. Nós olhamos para a Bíblia, e encaramos a Bíblia como se fosse uma cerca que nos impede de ter prazer na vida. Mas na verdade a Bíblia não é uma cerca que nos impede de ter prazer. A Bíblia é uma cerca que nos impede de cair nos abismos. A Bíblia são os limites seguros que Deus estabeleceu. E quando a gente ouve um não de Deus, a gente acha que Ele está chateado com a gente. A gente acha que Ele está aborrecido. A gente acha que Ele está se vingando de nós, quando na verdade Deus está dizendo: ei, esse não é para a sua proteção, é para o seu bem. Eu estou cuidando de você. Feche os seus olhos, porque talvez ao fechar os seus olhos, você decida nessa noite em oração ser como Moisés, que se preciso for, vai dizer até não para Deus, mas no sentido que Moisés disse não. Deus, não, eu não quero nada que não venha de ti.
Qualquer coisa que me afaste de ti, qualquer coisa que eu esteja usando em substituição a ti, eu digo não, não quero, Deus, não quero, não quero. Eu só saio daqui hoje na certeza de que o Senhor está comigo. Eu quero a tua presença, só isso que me interessa. O resto eu digo não, porque hoje eu descobri que o não também é de Deus. Vamos ficar em pé? Vamos adorar a Jesus. E talvez agora você possa adorá-lo até com mais intensidade, entendendo que essa porta que fechou, esse não que você recebeu, essa negativa que a vida lhe deu, é Deus intervindo na história. É Deus intervindo na história. Vamos adorá-lo.